Torcedor, infelizmente as notícias não são boas, como não pode ser o esporte na situação que está. E a gente tem que falar a realidade para o torcedor. E eu vou falar aqui, se esses diretores aí que o esporte contratou para profissionalizar o clube, se eles não, nessa janela, não trouxer contratações de peso, de nome, de qualidade, eles vão ficar tão queimados, feito o Matheus Alexandre aqui no esporte com a torcida. E é isso aí, a gente vai falar de alguns nomes que estão sendo sondados aí, oferecido, ou o esporte está sondando, o empresário está oferecendo ao esporte. A gente vai colocar aqui uns nomes aqui para você e vamos falar sobre o esporte. Yuri está se perdendo na administração do futebol? Provavelmente vamos falar sobre isso. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, se o esporte não trouxer nessa janela pequena que vai abrir, que vai dar espaço a um mês, pronto, um tipo pré-temporada que é a parada da FIFA para o Mundial. Vai ter tipo uma pré-temporada. Se o esporte não trouxer jogadores de peso, qualidade técnica para mudar essa chave aí, dar um 360 graus no esporte, esses diretores que Yuri contratou, dizendo que é para profissionalizar o clube, que na verdade o clube está ficando mais amador, a gente tira a parte do futebol. Os nomes que estão sendo cogitados aí para contratar, a gente fica achando que o esporte precisa dar uma virada no futebol. O esporte é o último colocado. Para o esporte não se rebaixar, o esporte vai ter que ter uma campanha, jogar muita bola. Isso, para jogar muita bola, tem que trazer jogadores de peso. E os nomes que a gente vê poucos nomes. A gente vai falar aqui de alguns nomes que estão sendo cogitados. Senão esses diretores que estão aqui vão ficar tão queimados como o jogador Matheus Alexandre ficou. Pois é, vão ficar tão queimados com a torcida, tão mal visto que a torcida... Eu não sei, torcedor. Pelos nomes que eu estou vendo aqui, Lisieiro é volante. Ele gosta de muito volante, né? Tem um monte de volante aí. Ele gosta de jogar, o Antônio Oliveira gosta de jogar com bumbum na parede aí, até na Ilha do Retiro ele joga com bumbum na parede. E o engraçado é que o presidente, os caras que estão aqui, o Gasparino e o Ambrogini, né, os diretores, o Thiago e o Henrico, e o Paulo André, que está com a agência dele, que são tudo camarada, ele realmente não entende de futebol nordestino, não entende de esporte Recife, não entende de futebol, não entende nem de futebol brasileiro, né, porque não tem conquistas. Mas Yuri, que está aqui, diz que é torcedor do esporte Recife, admitir que Antônio Oliveira jogue com um bumbum na parede na Ilha do Retiro contra o time reserva do Internacional, aí é uma humilhação para o torcedor do esporte. Então vamos lá. Lisieiro, do São Paulo, está lá escanteado. Ele tem um salário de 300 mil. O São Paulo quis baixar o salário dele no ano passado, ele não quis. Então ele está parado, não está jogando. Não jogou esse ano, futebol profissional. Então há aí nos bastidores que o esporte está sondando, junto com o CRB. O empresário está oferecendo, ou o esporte foi atrás, ou o esporte quis saber sobre como está a situação do jogador. Ele joga do que o esporte gosta, né? Até Guilherme Falcão falava antes, e esse aí deve gostar também, que o cara joga de volante e de lateral canhoto. Aí ponto, o cara joga de lateral esquerdo, porque Igor Cairuz não tem a mínima condição de jogar 90 minutos em alta intensidade, 2 partidas consecutivas pela Série A, pelo Brasileirão da Série A. Série B ele joga em alto nível, o Igor Cairuz, mas na Série A a gente já viu que a parte técnica dele cai muito, e juntos cai a física. Pois é. A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. E o Dalbert é tão ruim tecnicamente, dá aqueles picos assim, mais na conjuntura total, porque ele é reserva de Igor Cairuz. E o Cairuz está muito mal na Série A. Não sobe, não dá assistência, não dá cruzamento. É 0 assistência, 0 cruzamento, enfim. Vamos lá. E outro nome que está especulado, porque o esporte precisa de um homem-gol, é o Chico Costa, centroavante, que em 2024 foi artilheiro aí na Libertadores pelo Bolívar, né? Hoje ele está no Cerro Porteño, e eu não sei, lá do Paraguai, não sei qual é a relação. Se o esporte foi sondar como está a situação do jogador, porque o esporte precisa de um homem-gol. Porque, pelo amor de Deus, Pablo tá com muita... tá um coach
em campo, mas Pablo, a gente sabe que não vem fazendo na Série A, não vem contribuindo 10 partidas aí, e Pablo não faz gol. Não faz gol, não faz pouco gol para um atacante. Paciência é outro, o centroavante fora da carta do baralho. Não tem motivação e só vive no DM. E Pablo, a gente sabe que não é um centroavante que vai vir chamar responsabilidade, né? Não é o centroavante trombador com o zagueiro. Não é o trombador, não é o cara artilheiro que chuta de fora da área, que faz gol, e o cara que tá ali na hora do lance brigando com a zaga para fazer gol. Não é esse cara, o Pablo. Então o Pablo tá mais para um coach agora aí, né, fora do campo, né? Mas dentro do campo o Pablo é apequinado como para ser um centroavante homem-gol. Então o Sport precisa do homem-gol, né? E o Chico Costa, que é brasileiro, né? Ele joga, começou no futebol do Atlético Paranaense, mas ele joga muito tempo só no mercado lá da Bolívia, do Paraguai, enfim. Pois é, mas o homem precisa fazer gol. É isso que o Sport precisa. Então, o que eu entendo é que essa pequena janela vai ser a janela da pré-temporada. Entre aspas, né? Porque vai passar um mês parado. Então se você contratar um treinador, né? Contratar um treinador de qualidade de Série A, trazer jogadores relevantes, pontuais, em posições carentes, laterais, homem-gol, zagueiro, xerifão, tá entendendo? Se você trouxer em um volante pegador, marcador, e com um treinador de qualidade para treinar, um treinador de nível de Série A, um cara que já conquistou Série A, um cara de nome, um cara que sabe fazer, o Sport ainda tem condição de mudar pela matemática. Faltam 28 rodadas. Mas se o Sport continuar com um treinador que só tem uma nota só, é jogar com o bumbum na parede, se o Sport continuar sem lateral direito, com lateral esquerdo, hereda de Série B, mas vai fazendo feijão com arroz dele, mas é pouca assistência para uma Série A. Se continuar com lateral esquerdo desse jeito, se continuar sem goleiro, né, chutou é gol, se continuar com um centroavante raquítico para fazer gol, um centroavante desnutrido para ser um artilheiro, né? Então, que não brigue com o zagueiro, então a gente vai ficar rebaixado virtualmente, moralmente, tecnicamente, antecipadamente. Aí que a gente sabe como funciona. Aí quando tiver sem chance, quase tiver já não sem chance matemática, mas quando tiver dependendo dos outros, aí sim, aí ele vai trazer o Mano Menezes, aí ele vai trazer um treinador, porque o Grêmio trouxe Mano Menezes, o Grêmio tirou o Gustavo Quinteiros e trouxe Mano Menezes, o Vasco tirou o Fábio Carille e trouxe Fernando Diniz, e o Sport tirou o Pepa, que já era um treinador fraco, e trouxe o mais fraco ainda, um português retranqueiro mais fraco ainda, que só tem uma nota só. Meu Deus do céu. E a gente sabe que o presidente já está morrendo de amores por o trabalho de Antônio Oliveira, né? Pois é, porque já disse que o cara já perdeu de 4-0 na Ilha do Retiro, na sua estreia. E no quarto jogo, se ele perder de 4-0 do Mirassol, já está garantido, porque ele disse nem não depende do resultado do Mirassol com o Sport. Já vai ter pré-temporada com um treinador que tem uma nota só, com um treinador que nenhum jogadores do Brasil, que não tem repertório de chamar jogadores, vou chamar jogadores para resolver, porque já trabalhou com ele, não jogadores que se já trabalharam com ele e jogam bola, nem quer vir, que sabe que o cara é tranqueiro, que o cara só tem uma nota só no treino, que o cara só tem uma nota só nas 4 linhas. É isso aí, valeu, torcedor do Sport. Gente brincando com coisa séria, não vou aceitar mais não. Não, vou rugir, sou leão.